Olá! Você já pensou o que você faria se fosse o maior jogador de futebol do mundo? Ou de repente, o maior empresário, a maior estrela de Hollywood? Bom, você já começa a pensar nas inúmeras oportunidades que você teria sendo uma pessoa de tão grande reconhecimento e de tanta riqueza, obviamente. É difícil numa condição dessas conseguir se manter uma pessoa humilde e não se levar pelo ego. A Torá nos traz algumas lições importantíssimas sobre humildade. Uma delas fala a respeito de Moshe Rabbeinu. É dito que ele não era só o maior líder do nosso povo, mas ele era também a pessoa mais humilde. Imagine só quão difícil deve ser conciliar um grau de liderança tão elevado com uma humildade assim também tão grandiosa. Bom, com certeza isso daí a gente tem que refletir agora uma questão que fala justamente sobre até o próprio conceito de humildade. A gente tem que saber conciliar, fazer um balanço entre os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. E sempre pensando nas nossas fraquezas, não se gabar dos nossos pontos fortes. Com certeza Moshe Rabbeinu soube fazer isso como ninguém. E Hashem lhe deu sabedoria e força para compensar seus pontos fracos e ter se desenvolvido como um líder assim tão grandioso e obviamente tão humilde. Bom, um outro exemplo que a Torá nos traz e também é muito interessante é sobre aonde foi feita a outorga, a entrega da Torá. A entrega da Torá foi feita no Monte Sinai. Um Midrash nos conta que o Monte Sinai não era o lugar mais belo e tampouco o monte mais alto que Hashem poderia ter escolhido para fazer a entrega da Torá. Mas mesmo assim foi nesse ponto que a gente coloca até entre aspas, normal, que Hashem escolheu fazer a entrega da Torá. Isso a gente pode também levar como uma lição de humildade. Poderia ter escolhido lugares mais belos e muito mais altos. Mas não, foi justamente num local desses que ele escolheu fazer a entrega daquela que é os nossos mandamentos, as nossas leis, são justamente a Torá. O nosso livro sagrado foi entregue num local assim, humilde. Justamente para que a gente também possa levar justamente essa lição, esse aprendizado no nosso dia a dia. Bom, uma outra questão que é interessante a gente refletir diz a respeito sobre o dia do julgamento, em que Hashem vai se dirigir a gente e vai nos perguntar não o motivo pelo qual a gente não se desenvolveu em um grau de liderança tão elevado como o de Moshe Rabbeinu, ou uma sabedoria tão grandiosa como a de Shlomo HaMelech. Hashem, ao se dirigir para a gente, vai perguntar porque nós não alcançamos o nosso próprio potencial. A gente vai ser comparado com o nosso potencial, com aquilo que poderíamos ter sido, caso tivéssemos tomado ações mais adequadas, ter aproveitado melhor o nosso tempo, ter cumprido mais mitzvot, estudado mais Torá, enfim. Hashem vai nos comparar àquilo que poderíamos ter sido. E isso, a gente refletindo desde já, a gente pode de repente mudar uma coisinha a cada dia e melhorar um pouco dos nossos valores e saber que a gente pode melhorar e pode crescer então a cada vez mais. E seguindo um crescimento desses, pequeno, mas constante a cada dia, que a gente possa desenvolver o nosso potencial e atingir, de repente, a um nível, se não exatamente o nosso limite, algo próximo do que é o nosso potencial máximo. E que, a partir dessa reflexão e desses exemplos da Torá, a gente possa, então, melhorar a cada dia e que isso sirva de inspiração para as nossas vidas, que a gente possa, então, crescer cada vez mais. Shabbat Shalom! Até a próxima!